eu acho que ainda se fala muito pouco, né, de saúde mental nessa fase. Eu falo por mim mesma, porque mesmo com todo o conhecimento, e eu sou uma pessoa assim que, tipo, se eu... tô gestante, eu fui estudar, né? Eu fui procurar muitas coisas sobre... Porque eu queria um parto natural, então eu fui pesquisar de como poderia ser feito, o que eu poderia fazer para chegar ao parto natural, né? Para facilitar, para me ajudar. Se a questão de saúde mental, eu sempre fiz, né, psicoterapia, tive algumas pausas, mas eu sempre fiz. Mas não foi uma coisa que na gestação, no puerpério, eu me preocupei. Eu acho que eu só me preocupei com isso quando os gatilhos foram, né, aparecendo. Epa, não tô bem. Gente, tem alguma coisa aqui, né? Sim. E mesmo assim, eu tinha alguns conhecimentos, né? Por exemplo, quando eu fui para a enfermeira obstetra, lembro dela falando, John, falou pro John, bem direcionado. Você vai, quando ela estiver amamentando, né, no puerpério, nos primeiros dias, nunca deixa ela só. Porque você vai deixar ela lá sentadinha e quando você virar as costas, ela vai estar se acabando de chorar, sei lá. Fica de olho, né? Porque passa por essa instabilidade emocional, né? Tem a queda de hormônios, enfim, todo o contexto que envolve um puerpério, né? E eu lembro dessa fala dela, mas eu pensei, gente, tipo, isso não vai acontecer comigo, né? Imagina. Nada, eu blindada, né? Tá, certo. 48 horas depois estou em casa amamentando a minha criança. E eu tinha aquele desconforto, assim... eu não sei explicar, porque eu acho que é alguma coisa que não é muito palpável, assim, não é uma coisa que você pode... A gente não consegue muito nomear, né? Isso. Mas era uma sensação de angústia. Eu via aquelas pessoas felizes, né? Com a chegada da minha mãe, com a chegada do neto, minha sogra, enfim, todo mundo feliz com a criança que chegou. E eu, gente, quando batia a noite, chegava umas 5h30, 6 horas, me dava uma tristeza, um negócio ruim. Eu só chorava. E aí o John entrava no quarto, eu tava chorando, né? Ele, o que tá acontecendo? Eu não sei. Tipo, gente, eu não sei, eu só quero chorar. E eu olhava pro Bernardo e disse, gente, essa criança, cadê aquele amor, aquela felicidade que me disseram que eu ia sentir quando esse menino saísse da minha barriga? Me prometeram e não cumpriram, né? Sim. E eu sentia muita angústia. E aí eu comecei, depois já, né? Eu fui pesquisar, né? Eu sempre curiosa. Não fui procurar um profissional, né? Mas enfim. E aí eu comecei a pesquisar e vi muito, já tinha ouvido falar sobre o baby blues. E aí eu vi, não, realmente, os meus sintomas parecem com baby blues. Sim. E aí comuniquei ao John, né? Fique esperto que eu tô com isso aqui. E depois eu procurei, né, acompanhamento. Mas até então, eu ficava, será, meu Deus, que eu vou entrar em depressão, né? E será que eu... Então, é muito pesado, né? Muito. Claro, como você disse, para cada mulher de uma forma. Para mim, a gestação foi tranquila. O puerpério que pegou mais, porque foi um momento que eu me sentia ali sozinha com aquela criança e agora o que é que eu vou fazer? E eu sempre fui uma pessoa muito independente, muito, não sei se, enfim, pra frente, né? Fazer minhas coisas e sair, vou fazer e tal. E eu me senti ali presa, numa criancinha totalmente dependente de mim, que mamava o tempo inteiro, né? Porque eu escolhia amamentar. Gente, deu um bug assim, né? Sim. O tique e o teco começaram a parar de funcionar. Então, fala pra mim, assim, pra gente aqui, Rai, sobre esse momento, essa quebra, né, da romantização do puerpério pleno, do puerpério perfeito. Eu acho que o puerpério é o momento que mais se fala da preocupação dessa saúde mental da mulher, né? Gestação e, né, depois... Não, mas no puerpério, que são a gente considera esse período de 45 dias, mais ou menos. Não. Olha, tá vendo? Já vou falar. Vai, mas fala pra gente. Assim, só rapidinho antes de pontuar isso, eu fui escutando, assim, quando você foi falando, né, como você foi ficando, e eu lembrei muito, assim, de uma fala do Alexandre Coimbra Amaral, não sei se você sabe quem é. Eu fiz um curso com ele há muitos anos, de psicologia do puerpério. Era sobre puerpério, sim, o curso. E uma fala dele, assim, que eu nunca esqueci, foi que o puerpério é como uma fase em que a lagarta entra no casulo. Então, é muito delicado. A gente não pode quebrar para ela sair. Não, ela precisa estar ali. Precisa. É quase uma necessidade mesmo, né? De estar ali quietinha para depois, quando ela estiver pronta, aí ela sai. Porque é muito difícil. É muito difícil, né? Eu fico até um pouco emocionada, porque o puerpério é muito difícil. Eu me arrepio todo dia. Eu não gosto de dizer assim que né? De uma forma determinista. Sim. Eu gosto de trabalhar com possibilidades. Pode ser muito difícil, sim, mas geralmente é.
Então, assim, primeira coisa importante, não dura 45 dias. Dura mais? Gente, a palavra do puerpério, assim, onde eu chego, gente, não dura. A primeira coisa, dura muito mais. Porque o que acontece? Eu senti na pele. Pois é. Quando a gente vai ler no dicionário, né, o que é puerpério, tem Sim. lá falando, né? Esse período de 45 dias do pós-parto, que é quando os órgãos internos voltam ao tamanho pré-gravídico, já até decorei. Mas não é só isso. Porque É um como eu critério falei, médico no sentido de, tipo assim, agora você não é puerpério, você é lactante, por exemplo. Exatamente, Só- que determina ali, assim, que fisicamente seu corpo, ok, tá como era antes. Não sei, viu? Mas assim, dizem. Não tá, não. Mas vê, a gente tá falando justamente de uma experiência que sim, acontece no corpo, mas não é só sobre o corpo. Sim. Né? Então, nesse curso, inclusive, achei assim, foi o máximo, porque tinham muitas mulheres que fizeram essa transição de carreira para trabalhar com perinatalidade depois da própria experiência. Então, tem um monte de gente que tinha bebês, inclusive eu. E aí, tinha uma pessoa lá que estava com um bebê de 2 meses, e aí, ao longo das aulas, ela teve um momento que ela disse assim, olha, falando aqui, assim, estudando sobre o puerpério, eu olho hoje para o meu filho de 2 anos e eu percebo que eu ainda estou vivendo esse momento. Então, não tem um tempo determinado, porque cada experiência é única, né? É sempre o tempo inteiro difícil? Não, porque puerpério a gente vai pensar como um período de transição para a parentalidade. Então, é esse momento que a gente está nesse entre, né? Eu nem sou mais aquela pessoa de antes, mas também não sei ainda quem eu sou agora. Vou descobrir, junto com essa criança que eu também estou conhecendo. Então, isso é muito difícil. Porque você imagina assim, né? Eu engravidei, eu tinha 26. Eu sou muito ruim de conta, mas acho que eu tinha 26. Vai entregar a idade agora, tinha 26, né? faz quase 10. Eu tinha 26 anos. Então, assim, era jovem, mas assim, já tinha 26 anos de vida. Então, eu já sabia tanta coisa sobre mim. Nossa, cheia de certeza, né? E aí você descobre que não sei nada. Eu não sei nada. Então, isso é muito difícil. E aí, assim, se você não tem suporte para lidar com isso, e eu não falo de suporte psicológico, eu tô falando de suporte de ter ali pessoas ao redor que seguram Que sua mão, entendam, né? Exatamente, que se responsabilizem também pelos cuidados com o bebê, porque não é só da mãe, né? Então, é muito difícil. Então, assim, puerpério, período de transição, quanto tempo vai durar para cada pessoa. Eu acho que eu passei mais ou menos 1 ano e meio no puerpério. Quando eu falo sobre o meu puerpério, quando eu lembro, assim, eu penso muito na sensação... Sabe quando a gente toma um banho bem quente e aí você sai e o espelho está todo embaçado? Era essa a minha sensação, que eu não conseguia me ver. Eu tentava ali e era muito sofrido enquanto eu estava tentando me enxergar, porque não tinha ninguém mesmo para ver. Eu estava ainda, sabe assim, meio que aos pedaços, me reconstruindo, me descobrindo. Não foi muito sofrido, mas foi difícil. E aí ok, vou parar de me olhar, assim. É uma tragédia, né? Porque eu já vejo as fotos e meu Deus do céu, essa pessoa não tinha um espelho em casa. Não, não tinha. Passava, cobriu os espelhos todos da casa. Não era nem isso, era assim, de me olhar mesmo, Parar, sabe? Eu né? fico, que roupas eram essas? Assim, tipo, sei lá, meio desconectada mesmo, sabe? Assim, então, enfim. Mas aí a gente... Então, assim, não é um período de adoecimento, mas quando você fala do baby blues, sim, o baby blues é muito comum. Né? Ele acontece cerca de 80% das mulheres. Então, vamos pensar, cada 10 gestantes, 8 vão passar por isso. O que é isso? É um quadro que lembra o que a gente escuta sobre depressão, mas não é um quadro psicopatológico. Ele é um quadro adaptativo. Então, se você está passando você está passando ali por aquele momento, tem toda a questão hormonal, mas também tem muito mais a ver com esse momento em que ontem você não tinha um bebê. Hoje você tem... Cara, isso é muito difícil, porque não é um bebê que você coloca na estante e depois você lida com ele quando você quer. É um bebê que está o tempo inteiro, né? Assim, mama... Exigindo. Exatamente, o tempo inteiro. Tipo assim, para ele viver, ele precisa de pessoas ali que cuidem dele. Isso caramba, gente, isso é muito difícil. É muita coisa. Exatamente. E aí vamos pensar, né? Baby blues, o que acontece? É um quadro que geralmente, quando ele começa ali no 3º dia, depois da chegada do bebê, aí tem um pico de sofrimento no 5º dia, geralmente, né? A gente não é matemático, mas assim, só para a gente se situar, assim, para entender também, né? Como é que se sente. E ele vai regredindo até que depois do 14º dia, assim, 2, 3 semanas no máximo, ele cessa. Então, é um sofrimento, assim, que é difícil, mas que você consegue respirar, sabe? E aí, o que acontece? Irritabilidade. Então, tudo fica muito sensível. O choro sem motivo aparente. E aí,
aparente. Aparente. Exatamente. Então, pode ter um motivo ali, sim, né? Você só não sabe nominar, né? Exatamente. E, às vezes, até assim, acontece uma coisa que você diz, por que eu tô assim? Porque, tipo assim, antes desse menino nascer, isso acontecia sempre, não me sentia assim. E agora eu só choro. Então, assim, é esse momento em que a gente está muito sensível, né? E a gente vai ter alterações no sono também, que já vai ser difícil, né? Porque tem ali uma questão com o sono, no apetite, essa irritabilidade, essa, às vezes, necessidade de isolamento mesmo. Eu não passei por um baby blues, assim, mas eu tive muita necessidade de ficar sozinha. Então, assim, a minha mãe foi para minha casa para ajudar a gente, assim, né, nas tarefas práticas. Só que com 15 dias, assim, eu olhei para ela e disse, não, eu quero que você vá embora. Aí você ficou sozinho com o menino lutando, né? Parabéns. Com meu esposo, mas assim, porque eu me sentia observada, coitada, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é, tipo assim, muito maravilhosa. Ela fazia tudo, ela só faltava colocar comida na minha boca. Mas eu estava precisando ficar só, sabe? Porque a presença de outras pessoas não estava me fazendo bem, por mais que fosse, assim, a melhor presença do mundo. E é uma coisa que não tem nem muita explicação, né? Porque qualquer pessoa, tipo, sim, por favor, me ajude para sempre. Mas não se explica muito isso, né? Tá, mas voltando que você viu, né, que eu vou... Não, Mas é isso. Então, é um quadro que é difícil, é sofrido, mas ele vai regredindo. Então, você vai percebendo ao longo dos dias que aquelas sensações, elas vão amenizando. Que você vai ali, ok, entendi aqui como é o negócio. Já a depressão pós-parto, né, que às vezes as pessoas confundem, ela é um quadro realmente, é um quadro clínico de adoecimento. A gente vai ter esses sintomas típicos da depressão. Sim. A diferença é que ela vai ser diagnosticada nesse período, que às vezes começa na gestação e muitas vezes muito subnotificada, né? Então, tem as alterações no sono, alterações no apetite, essa irritabilidade, a sensação de que está muito, muito pesado, assim, uma fadiga extrema, né? E essa desesperança, assim, de que não vai passar, assim, é muito mais intenso. Sim. Né? Então, tem muito a ver com isso, assim, a intensidade, né, de quanto sofrimento está sendo ali para a pessoa, o período de tempo, né, de quanto dura, mas assim, está sofrendo muito, 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 não espera 15 dias para pedir ajuda, assim, né, porque você vai observando, está piorando, né, está melhorando. Sim. E é isso, eu não lembro mais de nenhum sintoma assim agora especificamente. Mas mais ou menos isso. Independente, eu acho que, independente, assim, né, da situação, acho que o importante é que você trouxe esses sinais para alerta mesmo, né? Sim. Mas, independente disso, eu acredito que precisa, muito antes da criança chegar, precisa ser conversado com a família. Até o John hoje fala, tipo assim, né? Joga a culpa. Você não quis contratar logo uma babá e tal, por que aconteceu? Antes, acho que uma semana... Não, na verdade, o B nasceu dia 12 de fevereiro. No dia 10, a minha diarista disse, hoje é o meu último dia. Só que eu já sabia que ela ia sair, assim, né? Só que eu tava tão envolta na questão do mestrado, eu estava na finalização do mestrado, né? Inclusive, eu já trouxe algumas vezes aqui. Mas, assim, eu defendi a dissertação dia 31 de janeiro, o Bernardo nasceu dia 12. E a diarista saiu dia 10. Ou seja, eu não tive tempo para pensar sobre isso. Então, para mim, não era uma prioridade naquele momento. Mas hoje eu até falo para ele, meu filho, se eu tiver o segundo filho, pode se preparar, que a primeira coisa do enxoval é uma babá. Porque, assim, minha mãe trabalha, né? Ela tem as coisas dela. Eu tenho uma irmã mais nova que depende muito ainda da minha mãe. Meu marido também trabalha, né? Eu só que tenho um trabalho mais flexível. E na época eu estava no mestrado, tipo, não tinha nenhuma coisa fixa para fazer, né? Então eu disse, não, eu dou conta, né? Achei que daria conta. E eu lembro que o B nasceu mais ou menos no período de carnaval, então tinha aquele período, né, de carnaval, feriado, volta das aulas, minha mãe é professora, então eu teria aquela oportunidade de ficar um período com a minha mãe e o John também conseguiria ficar comigo por conta dos feriados. E assim aconteceu, eles ficaram mais ou menos de uns 15 dias comigo, né, mas tipo, sempre perto. Quando eles saíram, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Porque tinha dias que eu me olhava, como você disse, o Lucas, maravilhoso, tinha que ser o mais fácil para amamentar, que não apertasse, porque eu ficava o dia inteiro em casa e né, com a criança o tempo inteiro. E então, era aqueles looks maravilhosos. E tinha dias que eu chegava assim na frente do espelho, gente,
eu lembrava que eu não tinha nem escovado meus dentes. Sim. O dia inteiro eu não escovei os dentes, eu mal lanchei. O almoço era uma agonia para poder fazer. Tinha dias que eu comia com o Bernardo, né, no peito e o outro braço aqui, Sim. porque não tinha alguém para segurar. Então, assim, acho que o ponto mesmo é ter esse apoio, né? Um apoio da família, né? Se for a rede, né? Da pessoa, enfim, ter um apoio, independente de uma pessoa que você confie, né? De pessoas que você confie. E também, né? Profissionalmente, se você vê algum sinal que acenda o alerta, epa, não estou bem, né? E aí procurar, né? Um apoio, porque é muito... A gente fica, como você disse, há uma quebra, né? Uma transição. Então, você não sabe mais quem você é. E você falando do seu puerpério que durou, sei lá, 1 ano e meio. E eu, assim, tipo, meu Deus, será que eu já saí do puerpério? O Bernardo já tem quase 4. Mas, assim, Mistério, brincadeiras à parte. Mas, assim, eu comecei a me ver melhor, conseguir me olhar no espelho e dizer... É agora, garota, vamos, né? Sim. Agora, quem é você? Vamos... Sim. Depois de mais de 1 ano e meio do Bernardo, né? E aí eu lembro, acho que na verdade com 1 ano foi quando eu coloquei ele na escola, que eu disse, não, esse menino vai pra escola e agora eu vou tomar um rumo na minha vida, fazer alguma coisa como se eu não fizesse nada. Sim. E depois de 1 ano e alguns meses foi que eu comecei a, né? Mas só depois de 2 anos é que eu disse, não, agora sim, é essa... Sim. Uma outra Bia, uma outra Beatriz, né? Sim. Mas a gente nunca vai ser a mesma pessoa, não tem como passar por tudo isso e ser outra pessoa, né? Sim. Por isso que eu falo que a maternidade ela é transformadora, porque são muitas questões. Então, depois de 2 anos foi que eu comecei a dizer, não, agora, né? Agora sim, eu sou essa pessoa que estou... Claro que sempre a gente, né, ainda está em busca, né? O tempo inteiro. Mas depois de 2 anos foi quando eu comecei a me perceber como não só a mãe do Bernardo, mas como a Bia, aquela Bia, né? Dos sonhos, né? Enfim. De sonhar coisas novas. Isso, né? de querer novas experiências. Exatamente. Nossa, eu também. A minha saída do puerpério foi bem por aí também. Assim. Mas é bem louco, muito louco. E assim, acho que às vezes eu fico com uma sensação que não adianta a gente falar, porque só vai saber... É uma coisa que, assim, você só entende depois que você vive. Por isso que eu acho que, às vezes, a gente até recebe a informação de, olha, o puerpério é assim, narará, é importante isso. Sim. Mas, sei lá, não faz sentido. Tá bom. Quando você vive, caramba, gente... Tinha razão. Aí, depois disso, passa 10 anos, você fala sobre o puerpério e você se emociona porque você lembra de como foi. Né? Mas é isso, a experiência, né, faz muita diferença, assim. E, assim, eu falo isso também porque eu sempre achei ter um instinto maternal. Tipo, eu sempre fui aqui cuidar, até hoje, né? Que cuido das outras pessoas, dos meus irmãos, né? Como eu disse, eu tenho uma irmã mais nova, então meio que eu sou meio que uma mãe, né? Me considera essa mãe. A luta, mas enfim. E aí, eu sempre tive esse instinto materno mesmo, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre foi uma coisa que eu quis, assim, que eu queria fazer, que eu queria ter um filho. Mas, eu achava que eu tinha muita experiência, né? Porque já tinha segurado vários primos, já tinha trocado muitas fraldas, já tinha acompanhado algumas amigas que foram mães antes de mim. Eu achava, gente, tá bom, é difícil, eu sempre ouvia, né, elas e, não, é realmente e tal, dava aquele apoio moral, ajudava no que eu podia. Mas viver é muito diferente, não tem como, por mais que a gente fale, né, por mais que exista a teoria, não tem como, assim. E eu nas redes, a gente vê muito, uma mãe não precisa de uma amiga, por exemplo, que é mãe também, para na hora que ela estiver reclamando do filho ou do marido, ou sei lá do que, essa amiga simplesmente, eu também estou aqui surtando. Reclamar também. Reclamar também. Dizer, poxa, você deveria agradecer, né? O filho que você... Não, gente. A gente só quer reclamar em paz, assim. Então, E só uma coisa que, assim, você falou um pouquinho sobre essa questão, né, da babá e tal, e acho importante pontuar, assim, rede de apoio não é luxo. Sim. É um fator de proteção à saúde mental mesmo, assim mesmo, né? A Organização Mundial de Saúde já reconhece isso, inclusive. Então, assim, rede de apoio é fator de proteção à saúde emocional. Então, você precisa de alguém... Tem pessoas que têm, por exemplo, uma questão muito com o sono, né? Que não conseguem... Tipo assim, o sono é um regulador importante. E aí vai ter privação de sono.
né? Então, tá, como é que a gente pode organizar? É o quê? Contratar alguém, né? Ou é a mãe que vem passar 15 dias? Um mês, 6 meses. Para você conseguir recuperar o sono, que é importantíssimo, é uma necessidade fisiológica, né? Então, pensar mesmo essa rede de apoio, construir uma rede de apoio que faça aquilo que você precisa, que seja feito para você ficar bem. Né? Isso é muito importante, assim, porque as pessoas acham, ai, que besteira, imagina. Não é besteira, de forma alguma, assim, é muito importante mesmo. Eu acho que quando a gente não é mãe, pai, né? Tipo, fica vendo algumas relações. Ah, tem a babá, leva a babá para viajar. Ah, não sei. Mas, tipo, eu mesmo, aí o John fica falando, né? Essa aqui, quando casa, eu disse, não, eu vou cuidar das coisas da casa, eu vou cuidar da casa. Aí daqui a pouco tem uma diarista para um dia. Daqui a pouco tem para 3. Agora, se pudesse, até no sábado, domingo ela queria. Então, assim, é porque não é... Gente, existem os profissionais para tudo, né? Assim, Sim. E se a gente pode facilitar a vida, se a gente pode ter esse apoio, porque eu acredito que nem todo mundo pode, mas se você tem esse privilégio, se você, né, enfim, tem as prioridades. Gente, hoje para mim a prioridade é a escola, a babá, porque eu preciso estar com meu filho, é maravilhoso, eu tenho muitos momentos com ele e são riquíssimos, e eu não me acho menos mãe, porque eu saio de casa de manhã, por exemplo, e vou treinar, porque eu vou, sei lá, saio com uma amiga para almoçar e ele tá na escola, ou ele tá em casa, num lugar seguro, num ambiente seguro, né? Então, enfim, a gente tem os momentos da gente, da família, mas é preciso que a gente viva também, né? Você não é só mãe do seu filho, né? E eu acho que, mas ver como tudo está relacionado muito a essa construção cultural do que é maternidade. Porque, assim, tem uma coisa muito, assim... não é para ser fácil a vida da mãe, né? Se você está vivendo a maternidade sem sofrimento, você está vivendo errada. Não, porque quem disse isso, né? Quem quiser sofrer, ok, sofra, mas eu não quero, né? E isso não me faz menos mãe, mas é quase como se a gente precisasse dizer isso, tá? Eu quero fazer essa escolha, mas se justificar porque tá fazendo. Exatamente, porque assim, uma maternidade fácil, assim, como assim? Sabe? Então, a mesma coisa para da amamentação, né? Para tudo, na verdade. E eu acho que e quanto mulher, ainda pior, né? Porque para a mulher sempre é tudo muito mais difícil, né? Sim, exato. Essa questão cultural, né? De a mulher já é mais difícil, porque a mulher é quem gesta, a mulher é quem tem que parir, a mulher é quem tem que tomar conta de várias funções para poder a casa se manter, a criança está na escola e cuida das coisas da escola da criança. Enfim, nós somos multifunções. Então, já é muito difícil. E se a gente ainda tem uma sociedade que tenta dificultar ainda mais, né, com os achismos de que a maternidade... Não, se está leve, está ruim, não é uma boa mãe. Se ela saiu para treinar, não é uma boa mãe. Ela tinha que estar lá sofrendo... Né, com a criança, ou sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Então, é muito mais difícil ser mulher, né? Sim. E aí, eu acho que tem uma provocaçãozinha, que será que a gente é mesmo multifunção, ou será que a gente se vê numa situação que a gente precisa ser? Né? Porque será mesmo que um homem, né, se tiver nessa situação de ter que ser multifunção, será mesmo que ele não dá conta? Né? Ou será que ele não quer dar conta, não tem que dar conta, né? Eu brinco assim com as minhas amigas que a gente fala, né? Ah, a mulher nasceu para isso, a mulher é instinto maternal. Não, não. Eu disse, não, se tem um chip de maternidade, eu vim sem, porque não tem nada a ver com essa maternidade, assim. Eu acho que eu sou muito brigona, assim, no sentido de que me recuso. Não quero sofrer, não quero abdicar dos meus sonhos por causa do meu filho. Eu quero que ele tenha uma mãe que sonha, para ele saber que sonhar é uma coisa boa, e sonhe por você, né? Porque a vida dele não é me satisfazer, né? Não é realizar os meus sonhos. Eu vou realizar os meus sonhos e eu quero que ele se inspire a sonhar também, né? E não ter que viver em função de outra pessoa. Isso é muito triste, na verdade, eu acho, sabe? Muito triste. Acho que é muito triste, porque está todo mundo triste nessa situação, né? Quer dizer, eu imagino, né? Eu estaria. Então... É difícil. E só uma coisa, assim, Bia, também, que eu acho que quando você traz você mencionou só a questão da amamentação, mas já que a gente está falando dessa maternidade que tem que ser sofrida, entre aspas, né, que não acreditamos nisso, né? Sim. Mas é isso que a gente escuta. A amamentação, acho que é uma coisa assim, nossa, puxa muito. Muito porque, difícil. Assim, acho que o exemplo mais comum, assim, e obviamente eu não estou trazendo casos clínicos para cá, né, mas
enfim, há um tempo que no tempo que eu fui mãe, eu estava muito nos grupos, porque grupo de amamentação era o que mais tinha na minha época, né? 10 anos. E aí, você vê, às vezes, uma situação da mãe estar ali, sofrendo, com privação de sono, o peito está em carne viva, está tudo, sabe assim, ela já foi no banco de leite humano, ela já fez tudo que ela podia, mas assim, não está rolando, ela tá sangrando literalmente, mas aí vem, tá, mas se mãe, né, faz tudo pelo filho, eu vou deixar de fazer isso pelo meu filho porque está doendo em mim? Você pode fazer isso, se você quiser fazer isso. Você pode continuar assim, né? Pode, não, tá difícil, mas eu quero fazer isso. Tá tudo certo, né? Não acho que tem que desistir, mas eu acho que tem que ser aquilo que faz sentido para aquela pessoa e não viver essa experiência, né? Sangrar literalmente porque alguém disse em algum momento que se você não fizer isso, você é uma má mãe. Não, né? Eu acho que a gente precisa recusar isso, sabe? E não se conformar de, não, é isso mesmo. Mãe sofre, vamos sofrer, tá tudo certo. Não admito. Eu acho que é difícil, muito difícil quebrar isso, assim, né? É um processo bem longo, porque, como você trouxe, já é um processo cultural, né? A gente está inserido nesse ambiente há muito mais tempo do que a gente, né? Sim. Gostaria, talvez. Totalmente. Mas acho que é possível. Né? E eu acho que a gente vem quebrando isso, na verdade, quando as pessoas falam, né? Eu acredito que a rede social também é bom para isso, né? Serve para isso, para que as pessoas tragam essas realidades, né, nuas e cruas. Eu trouxe o exemplo da Rafa, porque eu acompanho. E eu acho que ela tem, enquanto mulher, ela tem umas pautas bem interessantes. Eu acompanho ela há algum tempo. E eu acho que ela trazendo isso enquanto uma pessoa pública, acho que outras já trouxeram também, mas eu estou trazendo dela porque, né, é mais recente, é uma coisa que eu, né, enfim, me chamou a atenção. De trazer isso, né, da realidade mesmo, é muito mais do que ela viveu, da experiência dela e de como foi para ela. Talvez também abra os olhos dessas pessoas que se permitam não sofrer, né? Para não se considerar uma má mãe, né? Como você falou. Mas também precisamos dosar isso, né? Porque tem muita gente que fala muita coisa na rede social e não é uma questão saudável. Acredito que o ponto mesmo é o equilíbrio, né? Acompanhar essas pessoas que têm esse posicionamento, né? Que transmite verdade. E se apoiar também, acho que o grupo materno, ele ainda tem muitas mulheres que criticam outras mulheres, mesmo sendo mães e passando pelas experiências que passaram. Em todos os espaços a gente vai encontrar isso. Exatamente. Né? Mas eu acho que ainda é uma comunidade unida, assim, sabe? De que troca figurinha, de que se apoia de alguma forma e talvez esses grupos dessas mulheres sejam uma fonte de... Não, ela também passou por isso. Gente, é normal, né? A experiência dela... eu também sinto isso. A Rafa Kalimann sofreu muito em ser mãe. Sofreu. Eu assim, não acompanhei muito. Eu vejo, assim, alguns recortes. E eu vi em relação ao parceiro, né? Quando ela fala sobre a ausência dele e tal. Assim, não assisti, então não tenho opinião sobre, enfim, né? Mas eu achei muito interessante porque, assim, é muito comum. É muito comum, né? Eu acho que a gente não pode, assim, e mais uma vez, né, falando enquanto profissional, mas enquanto sociedade também, naturalizar isso, né? Como se o homem ele nasce assim, cresce assim, vai morrer assim. Não, a gente está fazendo escolhas, mas chamar para a responsabilidade, né? Porque, inclusive, se a gente está falando de um casal heterossexual, né? O pai e a mãe, o pai, ele é pai. Ele também é responsável. Ele não é um apoio, ele não é uma ajuda. Não, 50% ali é dele. Então, essa responsabilidade precisa ser, porque o que acontece é a gente naturalizar a ideia de que a mãe é a mãe. Sim, mas isso significa o quê? Não entendo. Isso significa o quê? Que mãe é... Sim, mas e o pai? E pai é pai. Né? Porque, assim, é isso. Tem outra pessoa ali, né, sendo responsável. Eu não posso, imagina, sendo um puerpério super difícil e sentir que se acontecer alguma coisa com você, pronto, acabou. Porque não tem ninguém ali que vai ser responsável a ponto de cuidar do seu filho. Não, gente, isso não pode ser naturalizado, né? Assim, então, eu não assisti, mas eu achei que traz uma discussão que é muito importante, porque por mais que as pessoas critiquem, né, a questão da exposição, mas esse não é o ponto, mas de que isso acontece muito, né? E às vezes, assim, é uma conversa que precisa,
né? E às vezes é o profissional ali no pré-natal que vai dar essa orientação. Gente, vamos conversar sobre isso, né? Como é que você está imaginando? Como é que acontece? Olha, isso aqui pode acontecer, né? Você está pronto para isso? Vamos conversar, vamos alinhar o que é que pode ser feito. Né? Até as conversas, assim, olha, quando eu não estiver bem, vou dizer só essa frase aqui, você já sabe o que eu preciso, sabe? Assim, Sim. porque parece que a sensação que eu fico é que vai se abrindo, assim, um buraco, né, entre as pessoas na relação em que a gente está muito sensível, muito ferido. Para outra pessoa também, ela também está passando por um puerpério, porque é uma fase de transição para ela também, mas parece que a gente está desconectado porque cada um vai viver a experiência de um jeito. Né? E aí a gente se ressente, mas também não fala o que precisa, o outro precisa ouvir o óbvio, e aí vira uma bola de neve, né? Então, achei muito interessante isso, porque, sim, a gente precisa conversar sobre isso muito. O óbvio precisa ser dito, né? Sim. Mas é tão difícil falar o óbvio, Muito mas enfim, difícil. seguimos tentando, né? Sim. Eu acho que as falas muito importantes, assim, tudo que a gente trouxe até aqui, mas eu queria saber um pouco de como funciona esse acompanhamento perinatal que você faz, tipo, quando que chega, quando que, não, acabei de descobrir que estou grávida, já vou marcar uma sessão com você, se é um acompanhamento, enfim, como é que funciona esse acompanhamento perinatal, né? Tá. Pode acontecer antes da gestação acontecer, né? Então, mulheres que estão passando ali pelo processo de descoberta do diagnóstico de infertilidade, né? Da decisão se vai para uma fertilização in vitro, não precisa ser uma fertilização também, porque tem outros tratamentos, né? Reprodução assistida. Pode ser ali também, porque acho que tem 2 tratamentos diferentes, na verdade, 2 acompanhamentos, né? A terapia mesmo, porque gestantes podem fazer terapia, né? Obviamente, mas tem um acompanhamento diferente que é o pré-natal psicológico, que não é terapia, né? Tem uma função terapêutica também, mas o pré-natal psicológico, o que é que acontece? São encontros que são temáticos. Perfeito. Né? Porque na terapia a gente fala sobre milhões de coisas, né? Sim. Milhões de pessoas também. No pré-natal psicológico, o foco vai ser essa experiência da perinatalidade. Eu adorei você perguntar isso, porque tem muita gente que pensa que o pré-natal psicológico é uma preparação para o parto e o parto normal especificamente. Não tem nada a ver. Né? É um momento mesmo de elaboração dessa experiência, né, do que está sendo vivido ali, e de pensar mesmo, como são as experiências possíveis de parto. Mesmo uma mulher que quer muito passar por um parto natural, sim, mas pode não acontecer. A gente tem 2 possibilidades. Então, a gente conversa sobre as 2 possibilidades, inclusive, porque é uma coisa que antigamente se falava muito mais nisso, era a frustração das mulheres que queriam passar pelo parto normal e precisavam, eventualmente, de uma cesariana, né? Então, assim, não me preparei para isso, não estou conseguindo lidar com isso, está muito difícil, porque tinha ali uma expectativa muito alta em relação a um plano A que não deu certo, né? Que aconteceu de uma outra forma. Então, é esse momento de preparação. Então, e aí, assim, outra coisa importante é que esses encontros eles vão sendo construídos com aquela pessoa. Sim. Então, tem pessoas que vão precisar de 10 sessões para a gente elaborar sobre o parto. Tem pessoas que não. É individualizado. Já estou decidida, vou fazer uma cesariana, mas eu estou muito preocupada com a amamentação. Ou tem um histórico de depressão já, porque esse é um dos fatores de risco também, né, para o desenvolvimento da depressão no período gestacional, se você já teve o diagnóstico antes. Então, tenho esse histórico e eu quero realmente, assim, passar por essa experiência de uma forma mais tranquila. E uma coisa que eu acho incrível no pré-natal psicológico é porque não é só a pessoa que está gestante que vai. Eu ia perguntar isso, se tipo, é o pai, alguém... Sim, exatamente. Qualquer um. Exatamente. Ou o parceiro ou a parceira, né? Mas também não é uma coisa assim, tem que, porque assim, as experiências são diferentes. Sim. Então, tem mulheres que estão passando por essa situação e que a última coisa que elas querem é o contato com o parceiro, né? Ou com o pai do bebê. Então, assim, tem essas situações também, porque eu acho que às vezes a gente esquece que, sim, gestação, mas é uma relação de violência? Sim. Pode ser. Pode ser. Então, não dá pra gente dizer, tem que passar, não. Né? Mas, assim, quero que todo mundo participe. A minha sogra, vai a sogra também para esse encontro específico, né? Sobre rede de apoio, sobre amamentação, sobre puerpério. Assim, eu acho que puerpério é um tema que, assim, rende muito com as pessoas ao redor. Porque não adianta a pessoa que está vivendo puerpério estar muito bem informada, saber tudo, tipo, estou suave, tranquila, atenta ao que eu estou sentindo, mas ninguém ali ao redor poder escutar que ela está se sentindo cansada. Como assim você está cansada?
né? Está cansada de quê? De quê? Só de amamentar a noite inteira. Exato. Então, é muito importante, até porque, às vezes, a mulher, ela não percebe mesmo, assim, algumas coisas que estão ali acontecendo, né? E a rede de apoio que vai estar mais atenta, assim. Então, é esse acompanhamento específico para esse período. Então, assim, você já faz terapia, não tem problema, não é um tratamento que choca, é um acompanhamento complementar e que não substitui o pré-natal com o médico, o enfermeiro, de forma alguma, né? É complementar mesmo. Sim. Exato. Assim como o acompanhamento com físio, assim como o pilates, tudo vem a agregar para a preparação, para preparar, né? Para cuidar daquela mulher naquela fase que ela está passando. Exato. E eu digo isso assim porque, por exemplo, diferenciando, né, o pré-natal psicológico da psicoterapia mesmo, porque às vezes, sim, gestantes estão na terapia, mas a gestação mal aparece. São outras coisas que ela está vivendo, né? Então, não precisa ser só sobre a gestação, na verdade, nesse processo. Sim, então pode fazer o acompanhamento sem... Sim. Uma coisa que a gente falou, você acha que as pessoas demoram a procurar essa ajuda de perceber, né, o sinal e de ir buscar ajuda? Você acha que... E por quê? Se elas fazem isso, por que elas demoram mais a procurar? Não acho só, acontece mesmo. A gente tem, assim, muitos dados, assim, muitas pesquisas que falam sobre isso. Tem um artigo que agora eu não vou lembrar, minha gente, não me perdão, mas, assim, em que as autoras, elas pesquisaram sobre essa questão da busca pela terapia, pelo tratamento em mulheres já diagnosticadas. Então, tem uma subnotificação da depressão na gestação, que o que significa? Nem todo mundo que desenvolve a depressão vai receber esse diagnóstico. Sim. Né? São algumas pessoas. Então, a gente tem aí uma fatia. E, mesmo assim, dessas pessoas diagnosticadas, somente 18%. Mas, gente, 18% é quase nada. Né? Somente 18% buscaram tratamento. Então, assim, a subnotificação e a não busca... Como é que seria a não busca? Não me vem a palavra agora, mas assim, o não procurar, né, o atendimento, o acompanhamento, é muito comum. É muito comum. E aí, assim, o meu palpite, e o dessas autoras também, e de outros autores, a primeira coisa é justamente essa idealização de maternidade, que é muito enraizada na gente. Porque é como se a gente nem se permitisse falar, nem pensar. Assim, pensar a gente já... Não, mas calma, né? Calma, eu amo meu filho. Sim, mas você pode não amar também, sabe? Então, assim, essa dificuldade em falar que está difícil, que você não está feliz em um momento em que você deveria estar feliz, porque é isso que a gente escuta. Como eu falei mais cedo, né? Se eu estou acompanhando uma pessoa, recebo a pessoa pela primeira vez, ela diz, estou grávida, e eu comemoro, não posso fazer isso, porque eu não sei como é que está sendo essa experiência para a pessoa. Eu virei até uma pessoa um pouco chata na vida pessoal, porque assim, eu, antes de estudar, né, ai, que bom, parabéns, não sei o quê, enfim. E aí depois eu fico, não, dependendo do que eu já sei sobre essa pessoa, se eu sei que ela está tentando engravidar, ok, comemoraremos. Mas se eu não sei, não posso já entender que, né, porque às vezes está sendo muito difícil para ela. E é muito interessante ver, porque assim, a gente acha que é uma besteira, não é. Mas aí, quando acontece de você realmente não comemorar, você perguntar, né? Geralmente eu pergunto, a gente está feliz ou a gente não está muito bem? É para a gente comemorar, né? Assim, que são pessoas próximas, né? Que falam, não, eu não estou bem. E aí, assim, é um alívio, porque a pessoa pode dizer, né? Não, eu não estou bem. Tem essa opção, então, eu posso dizer, né? Que eu não estou bem. É seguro aqui, né? Exatamente. Então, é muito difícil, né? Mesmo na terapia, né? Que deve ser esse lugar de acolhimento, né? De você não ter que performar a felicidade, que corresponder às expectativas imaginárias que você tem sobre sua terapeuta. Não deve ser esse lugar. Se é esse lugar, tem alguma coisa errada. Sim. Né? É difícil, porque às vezes é difícil a gente falar para a gente mesmo, né? Quase como isso, a gente está cometendo um crime, um pecado, né? Porque eu acho que tem muito isso dessa idealização que é moral também, né? Tem a ver, né? É cristã também, então é difícil. Muito difícil. Uma coisa que eu não tem um tempo já que eu estou afastada da atenção básica, eu não sei como funciona hoje, né? Eu não lembro, porque eu sei que tem um rito, que é acompanhamento com médico, enfermeiro, tal, mas eu não lembro, quando eu estava no estágio no HU, eu lembro que a gente tinha um acompanhamento nutricional também, porque tinha um ambulatório de nutrição, então a gente aquelas gestantes que chegavam, a gente já atendia, né? Mas eu não lembro de atendimento psicológico, eu não sei se tem, eu estou falando... Sim.
né, perguntando, na verdade, se isso existe, porque eu vejo que hoje em dia já há uma preocupação maior, né, do Ministério da Saúde com a questão de saúde mental. Sim. Eu acompanho isso, mas não sei se voltado para esse público, né, de mulheres gestantes, tentantes, né, puérperas, enfim. Eu estou muito por fora, assim, que eu trabalhei no SUS até 2019, que foi quando eu entrei no mestrado, aí, assim, não ia dar para conciliar. E aí, nos últimos 3 anos, eu fiquei no NASF, né, que era o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que eu, assim, eu tô tão por fora que eu nem sei se... Não, acho que não tem mais, já foi desfeita a equipe. Era a minha paixão, eu era muito apaixonada. E eu era profissional que eu fiquei como referência para trabalhar com esse grupo. Então, assim, foi muito legal, porque a gente fazia o pré-natal psicológico, eu já estava, assim, com todo o gás nisso, né? Então, eu fazia pré-natal psicológico individual, em grupos de gestante, enfim, a gente visitava a maternidade junto, né? Falava muito sobre violência obstétrica. Então, tinha muito esse acompanhamento, mas eu não sei como está a rede, hoje. né? Exato. Porque eu acho que talvez essa subnotificação, né? Existe uma interferência, né, dos dados, né? De identificar e passar, ou de passar mesmo, porque existe um problema com essa questão de dados, né, de subnotificação. Mas, assim, talvez, não sei, a questão de não procurar, tanto pela questão não, é um período divino, eu não tenho que reclamar de nada, tenho que agradecer, né? Sim. Mas talvez disso também, né, de ter esse rito de, mesmo que você não apresente uma necessidade logo de cara, quando você passa pelo atendimento médico, mas assim, vamos dar uma checada e passar por uma equipe né, voltada para a saúde mental, talvez também, né? Sim. É um pensamento que me veio agora, né? Não, mas é muito isso mesmo, porque não é só da pessoa que está vivendo falar sobre o que ela está sentindo, né? Se eu posso falar ou não sobre isso, mas dessa atenção também do profissional, né? Porque é a gente que trabalha com esse público. Então, quem tem que ter essa preocupação em checar, em orientar, é a gente, porque às vezes aquela pessoa nunca nem ouviu falar baby blues. O que é isso? Ainda é um termo em inglês, né? Exatamente, não tem isso, né? Vamos deixar bem nordestino. Enfim, vamos inventar. Mas, assim, essa atenção ela é muito importante, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Eu ia dizer assim, talvez a gente corte essa parte, por favor. Mas porque, assim, ter esse cuidado não é sobre uma classe, nem sobre um profissional que eu estou falando. Sim. Mas no meu pré-natal, por exemplo, como é que você está? Tipo assim, não, né? Assim, isso há 10 anos, então... Sei que tem aí, né, um bom período de, enfim, né? De mudanças. Do que antes não era pouquíssimo falado, né? Mas tem também, eu acho que tem muito isso também, assim, porque não é só a gente que está vivendo que tem essa idealização de maternidade, é a sociedade como um todo, né? Sim. Então, acho que é isso, né? De quais são os espaços que a gente constrói para que seja seguro falar, porque eu acho que, na verdade, o que acontece é que a gente silencia demais, sabe? Eu acho que o ponto é esse mesmo. Agora a gente está encaminhando para o final. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mães, essas mulheres que nos assistem hoje, sobre a importância, né? Fique à vontade para falar, né? Deixar essa mensagem final. Mas, assim, voltada mesmo para a importância, né? Do cuidado dessa mulher, dessa mãe, né? Essa mãe recém-nascida. E... fique à vontade para deixar uma mensagem para essas garotas. Olha, você é bem ousada. Eu vou deixar um conselho, uma psicóloga dando conselho. Péssimo. Cancela esse CRP. Mas, assim, mais brincadeiras à parte, quando você mandou, né, sobre o que a gente conversaria, as perguntas, assim, por onde a gente iria, o primeiro tópico, assim, que eu vi lá, né, qual conselho você deixaria? Eu já sei. Foi a primeira coisa que eu pensei, não, vou responder isso aqui. Acho que adotar o não saber com muito orgulho. Sabe? Porque o que acontece é que a gente escuta tanto que a mãe tem um instinto, gente, não existe instinto materno, a gente não é um chip que vem, a gente aprende desde cedo que a gente tem que saber. E é o que acontece, quando a gente se depara com a realidade e a gente descobre que a gente não sabe de nada, que a gente está perdido, a gente se encolhe, porque a gente não pode não saber. Que mãe é essa que eu sou? Que não sei. Como assim não sei? Eu vou contar uma coisa, meu Deus, meus pensamentos intrusivos. Mas quando eu estava no hospital, meu filho precisou ficar internado, enfim, eu estava lá no apartamento, estava sozinha, e aí passou alguém segurando o bebê, chorando. Tipo, eu estava dentro do apartamento, e no corredor passou alguém com o bebê. A primeira coisa que eu pensei foi, será que esse choro é do meu filho? Se for meu filho e alguém estiver roubando ele. E se não for, tipo assim, eu deveria conhecer o choro do meu filho. Gente, não. Né? Mas a gente escuta tanto essa coisa que sim, mãe sabe, mãe conhece, toda mãe conhece o filho.
Não, né? Então, assim, gente, poxa, você não sabe isso? Não sei. Não sei amamentar, não sei trocar a fralda, não sei dar banho. E eu tô aqui para aprender como todo mundo, né? Porque a gente se coloca nesse lugar de que não pode, não saber, aí a gente se encolhe e assume coisas que às vezes são pesadas demais, né? Então, assim, não sei. Não sei, você não reconhece seu filho? Não sei também. Se colocar 5 recém-nascidos juntos, talvez eu não adivinhe, porque eu ainda não gravei. E hoje, com 10 anos? Hoje, sim. Não, mas acho que recém-nascido também, porque ele nasceu a cara do meu sogro. Então, assim, inconfundível. Mas, assim, é isso, eu não sei. E não se encolher, né? Ter orgulho, realmente não sei. Vamos aprender todo mundo junto e tá tudo certo. Porque eu acho que isso é muito libertador. Quando a gente não se coloca nesse lugar de tenho que dar conta, tenho que saber. Não. Não. Dizer não é tão difícil, né? Mas é isso. A gente segue tentando, Sim. aprendendo, né? E depois que a gente aprende, é libertador. É muito realmente. libertador. Às vezes fica difícil para as outras pessoas, mas aí elas têm que dar conta também, né? Cada um com seu problema, né? Quando a gente diz o primeiro não, é bem engraçado, mas tudo bem. Tipo aquela situação, nessa eu não diria não, mas hoje eu vou dizer não, vamos ver o que vai acontecer. Você diz não. Gente, Exatamente. tentem, é ótimo. Exatamente, a gente diz tremendo, mas depois era só Chora isso. às vezes. Exatamente. Porque eu disse não, eu sou uma pessoa péssima. Mas depois, homem, passou, né? Mas é isso. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, por ter trazido assuntos tão importantes, né? Com tanta clareza, tanta elegância. E a gente está finalizando, como eu falei, eu queria que você deixasse o seu @ para as pessoas te encontrarem no Instagram, te acompanharem, que eu sei que você tem um trabalho belíssimo lá. Inclusive, ela é escritora, gente, tem um livro maravilhoso. E aí eu queria que você deixasse seu @ também dissesse onde as pessoas podem te encontrar, além do Instagram, por favor. Sim, então, no Instagram, Rayane, com Y, vai estar aqui embaixo, ou não? Não, tá. A gente... Vai, já coloquei uma coisa a mais no seu podcast. Ai, desculpa, vou de novo. Então, meu Instagram é Rayane, rayaneoliveira.pc, né? Eu não sou uma pessoa tão ativa no Instagram, mas estou por lá de vez em quando. Eu atendo aqui em Arapiraca presencial, né, na Climag, que é ali no centro, mas atendo online também, brasileiras mundo afora. Aí, muito bem, arrasou. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer você por ter vindo e vocês que estão em casa assistindo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Se gostou, curte, compartilha e é isso. Também queria deixar o meu @, eu sempre esqueço de falar o meu @, Sim. Importantíssimo. Então, vocês podem me encontrar lá no @Beatriz Rocha Nutri. E eu sempre estou lá compartilhando alguma coisa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.